Oiê, tô gravando hoje de um lugar que eu adoro aqui na minha cidade, que é bem tranquilinho, que é um parque, na verdade, bem da natureza. Eu quero falar com você sobre um sonho que eu tive, sobre sincronicidade, sobre seguir o nosso coração, seguir a nossa intuição, sobre a gente prestar atenção nos sinais que a vida passa pra gente. Eu vou andando aqui com você, aí você vai andando comigo na natureza, tá bom? Vamos fazer assim. Eu, essa noite, tive um sonho muito esquisito, como 99% dos meus sonhos e provavelmente 99% dos seus também. E aí, durante essa noite, no final do sonho, eu sonhei como se eu tivesse visto uma criatura, assim, que era um bando de várias araras vermelhas, assim. E elas tinham uma ponta um pouco azul, assim, no final. E era um bandinho, tudo juntinho, assim, tudo de araras vermelhas. E muito esquisito. E aí, no final, assim, eu fiquei muito impressionada. Até perguntei meio que pro ChatGPT qual interpretação poderia haver sobre esse assunto. Enfim, fiquei com esse negócio na cabeça, saí depois. Eu tinha fisioterapia hoje de manhã, em outra cidade, porque eu faço fisioterapia numa cidade próxima da minha. E... na verdade, eu não sei se você sabe, mas eu tô cuidando da minha lombar, então eu tô com uma lesão na lombar que não tá permitindo que eu continue com os exercícios físicos regularmente. Então, assim, tem sido uma recuperação, assim, que eu tô fazendo, e uma das coisas que eu tô fazendo pra me recuperar, eu tô fazendo fisioterapia. E aí, durante a sessão de fisioterapia de hoje, a gente tava tendo uma conversa sobre vários assuntos e, de repente, ela tava falando pra mim sobre como muitas vezes ela recebe inspirações para que ela possa fazer o trabalho dela. Como se fosse, assim, uma coisa mais transcendental, sabe? Uma conexão com algo maior, uma coisa que cada um pode chamar de uma coisa. A fonte, a espiritualidade, algum anjo, você mesma, né? A sua intuição, o seu eu superior, a sua sabedoria interior. Então tem um bicho em mim que eu não sei o que é. Espero que não seja dengue. Enfim. E aí ela tava contando isso pra mim, a gente tava conversando sobre isso. E durante a sessão de hoje, realmente, ela teve, assim, uma inspiração de tratar a minha dor lombar de uma forma diferente, assim, do que ela tinha feito antes, sabe? E isso foi muito impactante, porque no final foi muito mais direcionado e era exatamente o que eu precisava para aquele momento. E aí a gente começou a conversar sobre isso tudo e eu falei para ela que o meu trabalho, ele é muito feito assim, que eu canalizo muito as mensagens, que eu me conecto demais comigo, que isso é um trabalho, na verdade, que a gente faz de conectar com a gente. É muito mais sobre a gente tirar coisas do que a gente colocar coisas. É muito mais sobre a gente fazer uma reforma íntima, sobre a gente se trabalhar, eliminar barulhos externos, enfim, eu trabalho muito com isso. E hoje dou palestra sobre isso, falo com as pessoas sobre isso, né, enfim, nas mentorias e tudo mais. Então, é uma coisa que conversou muito comigo naquele momento. Acredito muito nisso. Com relação à sincronicidade, saí do consultório, acho que é o consultório dela. E aí eu tava ouvindo uma playlist minha, que eu sou apaixonada, assim, que é uma playlist de conexão. Eu comecei a sentir que outras playlists, outras coisas não eram assim para aquele momento. Eu tava querendo ouvir outra coisa, eu não queria que eu ouvisse podcast, não queria ouvir nada. Eu só queria ouvir aquela playlist. E aí eu falei, deixa eu ouvir a playlist de conexão, né, que é uma playlist que eu amo. E nessa playlist tinha uma música que eu sou apaixonada, que é da Danite. Eu não sei se é assim que fala. Eu sempre amei as músicas da Danite. No Peru, quando eu fui, inclusive tocou bastante. Ela canta em espanhol, ela canta em inglês. Tem uma música dela que se chama Heartbeat. E essa música tem tudo a ver com o que eu vou te falar já já.
fica aí. Eu vou pegar um trecho dela, quer ver? Eu até selecionei aqui, eu vou até falar pra você, quer ver? Se apenas procuramos, não encontraremos, porque a busca cega os corações humanos. Esteja aberto e confie, porque o que vier pra você passará através de você, pra você, através de você. Eu achei isso tão simbólico. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei muito com o pensamento assim na Danite, nessa música. E aí eu fui procurar essa letra. Eu falei, gente, tem tudo a ver com o que eu tava pensando durante essa semana. E aí quando eu olhei a capa do CD da Danite, eu me lembrei que a capa dela é uma asa de pássaro vermelha com pontas azuis. E aí eu falei, gente, nossa, que loucura, isso é muito conexo, assim, muito sincrônico. E depois disso, depois de ter feito isso, depois de ter, enfim, ter tido essa sincronicidade, eu me lembrei que durante essa semana, eu, geralmente, assim, depende, né, dos dias, mas eu gosto muito de, muitas vezes, trazer temas para vocês, às vezes no nível mental, no nível das ideias, coisas que eu gostaria de trazer, que eu sinto que vão ser muito incríveis para poder compartilhar. E tem horas que as coisas vêm do coração, e essas são as mensagens mais poderosas, sabe, eu sinto. Muitas vezes as mensagens vêm mesmo do coração, vêm da alma, e eu tava sentindo essa semana que eu não tava conseguindo pensar em qual seria o tema dessa semana, sabe? Me veio uma coisa do tipo, sabe, não tava conseguindo raciocinar sobre isso. E aí, como eu começo a ficar no modo de sobrevivência, assim, como eu saio muito dessa conexão interna, é o momento de desacelerar. Toda vez que você pensar, né, não toda vez, mas pelo menos eu percebo muito isso, em muitos momentos em que a gente pensa, eu preciso acelerar para descobrir, ou eu preciso procurar demais, muitas vezes a chave está em desacelerar, fazer o contrário, fazer o oposto. E aí toda vez, muitas vezes em que eu desacelero, eu consigo me conectar comigo mesma, porque esse desacelerar faz com que a gente se conecte com a nossa alma, com a nossa criatividade mais elevada. Isso é uma coisa muito importante de dizer. Esse modo de sobrevivência, esse modo que a gente fica às vezes de luta ou fuga, ou de medo, ou de desespero, ele muitas vezes não conecta a gente com a resposta. Muitas vezes esse procurar e esse forçar, ele pode não chegar na resposta que você está buscando naquele momento, ele pode trazer mais desespero. E aí, pra mim, foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu desacelerei, quando eu comecei a fazer movimentos de desacelerar, eu comecei a me conectar mais comigo. E aí, hoje de manhã, eu falei, vai vir pra mim esse tema, vai chegar pra mim esse tema. Eu tive essa confiança. É muito difícil pra mim fazer esse movimento, porque eu sou uma pessoa bastante controladora. Mas, quando eu consigo fazer, pra mim é uma vitória. E eu quero muito passar pra frente isso, porque eu acho super importante de transmitir isso para você também, para que você possa muitas vezes se conectar de outras formas. E não só, né? Eu acho que é muito importante que a gente teste na vida o que é melhor pra gente. Porque às vezes a gente fica preso a fórmulas, o que as pessoas falaram que é importante, como as pessoas falaram que a gente precisa fazer. E na verdade a gente às vezes funciona de outras formas. Então, teste coisas novas, sabe? Isso é uma coisa que pra mim tem sido um divisor de águas na minha vida. Testar cada vez mais coisas novas tem aberto muito meu campo de visão e me feito atingir determinadas camadas da minha criatividade que eu jamais teria acessado ficando na mesma coisa, ou tentando sempre as mesmas coisas, ou só acreditando que a racionalidade vai me levar até onde eu preciso. E aí, essa semana me veio muito isso, de te falar sobre isso, né? Porque eu tô num momento de desapego, de transformações, de mudanças muito grandes, até com relação à minha carreira, tem muita coisa que tá mudando, que aos pouquinhos eu vou trazendo aqui pra vocês. Só que essas mudanças, assim, que estão acontecendo, essas coisas que estão acontecendo, elas têm mostrado cada vez mais pra mim também que quando existe uma coisa que é a seguinte: quando existe muita resistência, muitas vezes isso pode te indicar que você está no caminho certo, porque o caminho certo ele vem com resistência. Só que ao mesmo tempo, quando existe muita resistência e você não se sente alinhada, ai, passou um esquilo aqui na minha frente. Eu não vou mostrar porque não vai dar para pegar na câmera. Muitas vezes quando a gente sente que o caminho está alinhado a gente,
mesmo que existam resistências ou que existam dificuldades no meio do caminho, a gente sente que a gente está na direção certa. E eu estava me sentindo naquele momento, em determinadas partes da minha vida, que eu não estava seguindo a direção daquele momento. Parecia que eu estava apegada a alguma coisa e às vezes por duvidar do caminho ou por não saber se aquele caminho, qual caminho era o próximo, sabe? Qual era o próximo passo? Em alguns momentos, mesmo que eu tenha ferramentas, que eu trabalhe com isso, em alguns momentos eu fico estagnada, eu fico assim, nossa, e agora? Qual o próximo passo? O que eu preciso fazer, né? E é um pouco desconfortável ficar nessa posição de confia na vida que vai dar tudo certo, sabe? E aí eu tenho aprendido a fazer isso. E aí, durante essa semana, eu me dediquei a fazer exatamente isso, a focar muito em me abrir, sabe? E confiar, e confiar no tempo, confiar nas coisas. Isso foi muito importante e muito relevante, porque me trouxe muita clareza sobre muitas coisas que eu estava buscando de respostas e tudo mais. E as sincronicidades começam a acontecer. Sincronicidades começam a acontecer sempre que a gente está alinhado com o nosso caminho. Isso é uma coisa que eu sempre escutei, que eu tô testando na prática. Eu não sei o que você acha. Inclusive, eu queria pedir para você para colocar nos comentários as sincronicidades que você já presenciou na sua vida. Tem muita gente que acha que às vezes isso é bobagem, é só coincidência. Nada a ver, você está inventando coisas, você está criando na sua cabeça um certo caminho, uma certa sincronicidade, só para falar que isso é, nossa, é divino, é uma coisa espiritualmente, enfim, blá blá blá, tá? Mas eu vou te dizer uma coisa, só quem experimenta a sincronicidade e sabe dentro do coração que aquela sincronicidade tem a ver com o caminho, vai saber do que eu tô falando. Então, se você teve esse tipo de sincronicidade na sua vida, quando em algum momento você alinhou o teu caminho ao que você sentiu que era certo pra você, comenta aqui embaixo, eu quero muito saber, porque pra mim é muito importante tudo isso, essa troca, pra saber também o que vocês acham a respeito. Agora, o esquilinho tá passando aqui na minha frente, gente. Ele quer participar do vídeo. Deixa eu ver se eu consigo filmar ele. Eu acho que vai ser praticamente impossível enxergar. Deixa eu ver, ó. Vocês conseguem enxergar ele, gente? Coisa mais linda. Eu nem sabia que tinha esquilo aqui na minha região. Acho que não dá pra ver na câmera. Dá pra ver? Agora que eu peguei ele. Agora que eu tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Eu não tava achando que tava com muito mato. Mas olha a coisa mais linda, gente. Ai, meu Deus, eu amo esquilos. Muito, muito. Aí vem ele e cai na minha cabeça, né? Socorro. Você sabe que falar andando vai facilitando o processo do pensamento e também da fala. Acho muito incrível isso. Tem que experimentar. Aí minha fisioterapeuta falou assim, Raíssa, até eu te ver de novo, não anda, não vai fazer trilha. Aí eu, claro que não. Juro por Deus, gente. Eu tô aqui fazendo o quê? Eu nem percebi. Tô fazendo trilha. Não adianta. Você põe uma trilha na minha frente, eu faço, gente. Era pra eu ficar parada aqui gravando. Aí vem um som aqui de bateção aqui do meu lado. Eu falei, tem que andar. Aí quando eu tô andando no meio da natureza, eu tô andando no meio da natureza. A minha físio vai me matar. Enfim, é isso. Se você gostou desse vídeo, curte aqui também para que esse vídeo chegue a mais pessoas, que ele consiga atingir mais pessoas. Se inscreve no canal para a gente poder se ver mais vezes. E eu espero que essa mensagem tenha feito sentido no seu coração e que tenha te ajudado de alguma forma, que tenha trazido algum insight interessante para você, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.